Olá pessoal, tudo bem? Na metade de novembro de 2020, houve uma reorientação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal envolvendo competência para julgamento de ações em face do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público. É importante que você conheça essa reorientação jurisprudencial, porque ela certamente vai começar a cair em provas de concursos públicos e também porque ela pode impactar na sua advocacia. Antes de explicar, eu peço uma gentileza, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, não é inscrito, ajude o canal a crescer, canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. Bom, tudo gravita em torno do artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Esta competência, você vê, foi inserida no texto constitucional pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a emenda constitucional que criou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Esses dois órgãos têm um papel muito importante no ordenamento jurídico brasileiro. Eles fazem, respectivamente, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do Ministério Público. O CNJ controla o Poder Judiciário, o CNMP controla o Ministério Público. E a pretexto de controlar, pode, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Isso significa, então, que aqueles juízes, aquelas juízas que mal atuavam, podiam ser sancionadas pelo CNJ, que podia determinar remoção, disponibilidade ou aplicar outra sanção, outra medida administrativa. E olha, cuidado, idêntica previsão existe no âmbito do CNMP. Se você der uma olhada no artigo 130-A, parágrafo 2º da Constituição, você vai encontrar uma redação praticamente idêntica. Redação que sugere, se um promotor, se uma promotora mal atuam, pode o CNMP repreendê-los, sem nenhum problema, aplicando-lhes remoção, disponibilidade ou outras sanções administrativas. Imagine uma juíza, um promotor que se envolve no esquema de corrupção. Pois bem, eles podem ser sancionados ou pelo CNJ ou pelo CNMP. Acontece que essas sanções eram questionadas no Poder Judiciário pelas supostas partes prejudicadas, né? As juízes, promotores impetravam lá um mandado de segurança ou uma ação mesmo ordinária para discutir aquilo. E aí, num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal marcou uma orientação. No primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal decidiu assim. Eu vou resumir um pouco, tá? Eu coloco o texto que eu vou mostrar para vocês na descrição do vídeo. A competência originária do Supremo, cuidando-se de impugnação a deliberações emanadas do CNJ, tem sido reconhecida apenas na hipótese de impetração contra referido órgão do Poder Judiciário, de mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção. Agora, tratando-se de demanda diversa, como por exemplo uma ação ordinária, o foro não é o Supremo Tribunal Federal. O foro é Justiça Federal de primeiro grau. Então, em síntese, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que remédios constitucionais em face do CNJ e também em face do CNMP eram de competência dele, Supremo Tribunal Federal. Menos a ação popular, tá? A ação popular, ela não entra para ser julgada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal via de regra. Não tem no artigo 102, inciso 1, uma competência que diga cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a ação popular. É bem verdade que tem uma exceçãozinha a isso, mas ela não contamina o raciocínio que eu quero desenvolver neste
encontro. Se depois você quiser saber sobre ação popular no âmbito do Supremo, bota um comentário no vídeo que eu vou gravar daí um novo vídeo para você. Mas em síntese, então, o Supremo Tribunal Federal disse: se você quer impetrar um mandado de segurança, um mandado de injunção, um habeas corpus, um habeas data em face do CNJ ou do CNMP, foro sou eu, Supremo. Agora as outras ações vão lá para a Justiça Federal de primeiro grau. Ocorre que, como eu disse no começo do vídeo, na metade de 2020 o Supremo Tribunal Federal mudou de entendimento. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, na ADI 4412. O tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta para declarar a constitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela Emenda Regimental 1 de março de 2010, e isso não interessa para o desenvolvimento do raciocínio, e por consequência confirmou a medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias em trâmite na Justiça Federal que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidos no artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição. Então, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal acabou com a diferença. E para deixar isso muito bem marcado, ele fixou a seguinte tese. Nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP, proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente previstas nos artigos 103b, parágrafo 4º e 130a, parágrafo 2º da Constituição. Então, se, por exemplo, o CNJ ou o CNMP aplicar uma sanção para um membro do Poder Judiciário ou do Ministério Público e a pessoa sancionada quer discutir isso, seja por remédio constitucional, seja por uma ação ordinária, o foro é o Supremo Tribunal Federal. De agora em diante acabou aquela diferenciação. Cuidado então. Só que olha, atenção para esse raciocínio aqui que é o ajuste fino. O que essa decisão está querendo dizer é: vão para o Supremo aquelas ações que visam impugnar as deliberações do CNJ ou do CNMP com base no artigo 130A, parágrafo 2º, ou 103B, parágrafo 4º, que são basicamente aquelas decisões dos órgãos que aplicam sanções, que aplicam medidas em face de juízes ou membros do Ministério Público. Só que ações que tradicionalmente não vão para o Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a ação popular, estas continuam no âmbito da justiça ordinária, da justiça comum. O Supremo Tribunal Federal ressalvou isso na decisão. O Supremo Tribunal Federal falou que as ações contra atos dos conselhos que não estejam nas previsões constitucionais continuam sob a jurisdição da Justiça Federal. Por exemplo, eu quero ajuizar uma ação popular em face de um conselheiro que atuou em desfavor da moralidade administrativa. Isso nunca foi competência do Supremo Tribunal Federal. Não tem, no âmbito do artigo 102, competência originária do Supremo para julgar ação popular, como eu disse para você. Tem aquela exceçãozinha, mas ela não guarda nenhuma relação a isso. Então, a ação popular em face de conselheiro do CNJ ou do CNMP continua indo para a Justiça Federal. Agora, aquelas ações do CNJ ou do CNMP que sancionam, por exemplo, estas vão agora ser discutidas no âmbito do Supremo, seja em face de remédio constitucional, seja em face de ação ordinária, tá? Então pode atualizar aí o teu caderno, pode tomar cuidado com isso, porque isso vai, como eu disse, passar a entrar em prova de concurso público daqui para frente. E isso também pode, obviamente, impactar na tua carreira de advogado e advogada, né? Você tem que agir, você vai agir aonde? Agora você já sabe. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda muito o canal, ajuda bastante o canal que está só no começo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.